Voltamos com programação nacional. Hoje estamos falando sobre os santos negros da Igreja Católica. Eu recebo o professor Rafael Tonon, professor e historiador. Eu deixei uma pergunta antes do intervalo, no bloco anterior, e ela precisa ser feita, ou melhor, esclarecida. Professor, a Igreja Católica declarou que os negros não tinham alma e, portanto, poderiam ser escravizados? Jamais, né? Então, há muita confusão. Já está esclarecido, né? Pelo menos nunca disse isso. Nunca ela disse, até porque, se nós olharmos os próprios escritos de São Paulo Apóstolo, né? São Paulo ele vai dizer, né, que a partir da salvação em Cristo já não há mais judeu nem grego, né? Não há mais diferença nenhuma entre escravo e senhor. Então, quer dizer, para Deus, as diferenças acidentais, que são as diferenças de cor, de raça, de condição social, elas já não existem. Tanto é que nas comunidades cristãs primitivas, né, participava-se da Eucaristia tanto o senhor quanto o servo. Né? Se a gente for olhar a igreja primitiva em Roma, nós temos relatos do ano 80, do ano 90, em que os patrões participavam da Eucaristia ao lado dos seus escravos, ao lado dos seus empregados, por exemplo. Por quê? Porque numa assembleia litúrgica não há esse tipo de diferença. E não há esse tipo de diferença pelo seguinte: todos têm a imagem e a semelhança de Deus em si, né? Então, a igreja jamais afirmou isso aí. Agora, de onde vem a confusão? A confusão ela veio do seguinte: na época dos grandes descobrimentos, as grandes navegações, de fato, quando os espanhóis chegaram aqui à América e se depararam com a figura do indígena, que era algo muito estranho, muito desconhecido, né, para o Colombo, para os espanhóis em geral, então eles descrevem até de uma maneira que hoje em dia a gente acha até estranho. Fala, puxa vida, né, como que eles podiam pensar assim? Mas nós, se estivéssemos na mesma situação, estranharíamos. São seres humanos totalmente diferentes daquilo que era conhecido no mundo europeu. Sim. Então são pessoas em um contato constante com a natureza, com quase nada de roupa, que conseguem escalar árvores, que conseguem caçar, que conseguem ter uma agilidade, uma alimentação totalmente diferente. Então, isso espantou, de certa forma, o europeu e surgiu uma dúvida honesta, né? E isso é importante dizer, porque às vezes a gente também tem aquela imagem do colonizador sempre como alguém mau, violento e que, por essência, veio para destruir, né? Então, na verdade, nós não podemos julgar fatos e pessoas no passado com os critérios do presente. Sim. É o que a gente chama em história de anacronismo. O anacronismo é querer olhar para a Idade Média com a cabeça e com a evolução do conhecimento, da ciência e de tudo mais que nós temos hoje, no século XXI. Quer dizer, é algo absurdo. Nós não podemos usar as mesmas categorias. Nós estamos tratando de pessoas, de situações, de momentos em que muita coisa era desconhecida. Então, surge ali um questionamento honesto, né? Se são seres humanos, será que o indígena, primeiro o indígena, depois o negro também, será que o indígena, ele é um ser humano como qualquer ser humano? Ou será que o indígena está numa posição intermediária entre o humano e o animal? E aí é interessante, né, que geralmente essas questões mais filosóficas, existenciais, elas sempre iam parar na mão de quem? Dos grandes mestres, dos grandes professores. E o ensino, nesta época, estava concentrado majoritariamente na mão do clero, da igreja. Então, quem é que dava essas respostas? A igreja. E isso foi parar onde? Nessas discussões, elas foram muito acaloradas nas universidades europeias. Então, muitos monges, muitos frades, muitos grandes teólogos, filósofos se posicionaram e o Papa vai dar a última palavra. Sim. Então, por exemplo, o Papa Paulo III, ele vai decretar. Existe um decreto chamado Sublimis Deus, que vai falar especificamente dos africanos, dizendo o seguinte: os africanos são, sim, seres humanos, possuem alma, são filhos de Deus, têm a imagem e semelhança de Deus em si, merecem receber o anúncio do Evangelho, eles têm direito, né? Assim como o europeu tem, assim como o indiano tem, assim como o japonês, o chinês, como qualquer um tem. Então, essa é a visão. E depois, antes disso ainda, o Papa Alexandre VI, que era o Papa reinante na época do descobrimento da América, o Alexandre VI, ele escreveu uma bula papal chamada Bula Intercetera,
essa bula papal, né, muito ignorada às vezes, ela vai dizer o seguinte, que não só o indígena e o africano tinham alma, eram filhos de Deus, como mereciam receber os sacramentos e o anúncio da fé, como também não poderiam ser escravizados. Olha que coisa, a não ser em uma única exceção. Qual que seria a única exceção? A exceção da guerra justa. Por exemplo, se o europeu chegou e ofereceu a sua cultura, ofereceu a fé e foi atacado, então se ele foi atacado primeiro, pela visão de legítima defesa que eles tinham, eles poderiam reagir e escravizar. A gente sabe, no entanto, que embora os europeus, espanhóis e portugueses fossem católicos, pelo menos de nome, fossem batizados, entre aquilo que a igreja diz, aquilo que o Papa diz e a prática desses colonizadores, a gente vai ver que há, às vezes, um hiato gigantesco, né? Basta a gente olhar as denúncias que os padres jesuítas faziam aqui no Brasil da exploração que muitos portugueses faziam em relação aos índios que não poderiam ser escravizados e eram apresados pelos bandeirantes, né? E a igreja era contra isso, os jesuítas eram contra isso. Ou também a gente pode ver aquilo que foi feito com os africanos, né? Aqui, que a igreja era contra, que a igreja não endossava, mas que na prática era feito assim. Então, há uma distância entre aquilo que a voz oficial da igreja vai dizer e aquilo que na prática, às vezes, os filhos da igreja vão fazer. Agora, se a gente olhar para a história do Brasil especificamente, nós vamos ver aí um problema, né? A nobreza portuguesa intencionalmente, impediu por todos os meios uma presença massiva de clero. Sim. Aqui no Brasil. Então, na colonização brasileira, o que a gente vai ver? A gente vai ver um catolicismo que se desenvolveu aqui no Brasil, que é um catolicismo eminentemente leigo. Nós tínhamos pouquíssimos padres, né? Isso perdurou desde o início da colonização até o segundo reinado, né? Ainda na época de Dom Pedro II, né? Quer dizer, nós já estamos falando do Brasil no século XIX. O Brasil desse tamanho todo tinha 12 dioceses, imagina o Brasil, né, com 12 bispos governando. Por quê? Porque o Estado limitava essa presença do clero e esse catolicismo eminentemente leigo permitia que, às vezes, essa instrumentalização da religião para fins políticos ou, ainda mais, essa vista grossa que muitos faziam em relação àquilo que a igreja mandava, em relação à escravização, à não escravização, ao cuidado com os índios, ao cuidado com os negros, isso era solenemente ignorado às vezes, entendeu? Agora, a partir do momento em que a igreja teve uma liberdade religiosa maior, né, então aí a presença do clero ela foi se tornando mais massiva e aí essas diferenças elas foram sendo dirimidas, né? Para citar um exemplo, né, nós falamos aqui de Valinhos, né, né, a sede aqui da TV Século XXI, e aqui faleceu em Valinhos a fundadora de uma das primeiras congregações religiosas brasileiras a aceitar mulheres negras, né, que foi a Madre Maria Vilac. Né, a Madre Maria Vilac, junto com Dom Barreto, que é um bispo católico do início do século XX, o início da República, do governo republicano, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar esse vigor, essa liberdade que a igreja vai ter na República, porque com a separação da Igreja e o Estado, se tinha algumas vantagens quando a Igreja e o Estado estavam unidas, também haviam algumas outras vantagens com a separação, que aí a Igreja pôde falar aquilo que de fato ela pensava sem estar atrelada ou ter que obedecer aos princípios do governo. Certo. Professor, para fechar o bloco, você citou o processo de beatificação de São Benedito. Esse processo era um processo polêmico ou era um processo tranquilo? Por ser negro, existia algum preconceito, existia assim alguma situação um pouco mais difícil ou não? Era um processo natural? No caso de São Benedito foi muito natural pelo seguinte, por conta da santidade, né? É o que a gente, é o que São Paulo fala e é real, né? Em Cristo essas barreiras elas são superadas. Nós estamos falando de uma Itália onde a escravidão existia, onde o negro era sim relegado a um papel em segundo, terceiro plano até, só que aí é interessante que a santidade brilha justamente em quem? Em um negro, analfabeto, sim, pobre, porteiro e cozinheiro de um convento. Então, quer dizer, Deus, de certa forma, Deus prega algumas peças de vez em quando. Foi um caso meio específico dele, essa naturalidade da beatificação. Não, já existiam outros. Antes de São Benedito, nós tínhamos outros santos negros. Talvez por uma visão muito eurocêntrica, com o tempo,
Isso é até uma questão sociológica que daria para a gente discutir aqui. Simpósio. É que com o tempo, o que acabou acontecendo? Os europeus tiveram uma tendência de minimizar, inclusive na iconografia, a presença dos santos negros. Basta a gente lembrar que Santo Agostinho, o grande doutor, o grande teólogo católico, é um africano. Sim. Santo Agostinho nasceu na Argélia, né? Se a gente pegar os relatos, né, eles dizem que Santo Agostinho ele era um pouco mestiço, né? Então ele não era, não tinha a pele tão escura, mas era negro. Né? Santa Mônica também, a mãe de Santo Agostinho. Então, quer dizer, se a gente pegar até entre os primeiros papas da igreja, nós temos africanos. Entre os primeiros bispos, os grandes nomes da igreja primitiva, nós temos o próprio São Nicolau de Mira, né, que na iconografia, se nós pegarmos, São Nicolau ele é quase loiro, né, hoje em dia, né? Mas São Nicolau ele nasceu numa região onde a maioria da população foi formada por imigrantes africanos que ocuparam ali aquele local, entendeu? Então São Nicolau também era mais moreno, mais negro. Agora essa visão um pouco eurocêntrica ela foi vamos dizer assim, na iconografia, negligenciando um pouco essas informações, mas havia já santos negros, né? E, por exemplo, mesmo antes de São Benedito, nós temos santos negros que já eram amplamente venerados, como Santo Elesbão e Santa Ifigênia, né? Que são santos bem anteriores. Santa Ifigênia é da igreja primitiva e Santo Elesbão é do século VI, né? Já da era cristã, né? Não assim, tão do começo, mas já é do século VI e era já amplamente venerado, não só, isso é interessante, no mundo cristão oriental ou africano, mas também no mundo europeu. Tá certo. Segundo bloco já foi do Ação Nacional, nós falamos muito da Europa, da Itália, o processo de beatificação de São Benedito e no próximo bloco nós vamos falar de Brasil. Nossa Senhora Aparecida, afinal de contas, ela é negra, não é negra? E o professor Rafael vai explicar tudo para nós. Ação Nacional, hoje em homenagem ao Dia da Consciência Negra, Santos Negros da Igreja Católica. No terceiro bloco, a gente vai debater tudo e muito mais sobre os santos da Igreja Católica.